Boa tarde. Bom, meu nome é Adriana, como ali já fui apresentada. É um prazer estar com vocês aqui hoje. E eu quero parabenizar a Febratex por organizar esse evento de conteúdo, com um conteúdo tão interessante, tão em pauta hoje, que é o ESG. Um assunto que impacta cada um de nós e também o nosso planeta, né? E eu vou começar aqui, mas já eu trago o Alberto, que é um super especialista no assunto e que vai contar um pouquinho mais para nós sobre as formas de minimizar os impactos, as indústrias minimizarem os impactos no meio ambiente, sobre como termos um mundo mais responsável e também como termos uma gestão ecoeficiente. O Pacto Global da ONU é a maior iniciativa de sustentabilidade global que existe hoje. E ontem até estava o Alexander aqui, que é da ONU, explicando um pouquinho para nós sobre os impactos nos direitos humanos, as regras de anticorrupção, o que pode ser feito no meio ambiente. E eu fico muito orgulhosa de ver que a Lectra aderiu também a esse pacto global, junto com a Renner, porque a Renner também teve a mesma coisa que ontem, com um objetivo bem agressivo, segundo eles, até 2050. Então, vou contar um pouquinho para vocês quem é a Lectra. Quem não nos conhece, como vocês viram no vídeo, esse ano a gente celebra 50 anos. É uma empresa francesa, líder em tecnologia, está presente no mundo todo, são 60 filiais no mundo, centros de expertise, centros de atendimento, mas o principal é esse último ponto ali, os 13% que a empresa investe anualmente em pesquisa e desenvolvimento, porque inovação faz parte do DNA da empresa. É aí que a gente consegue tirar essas soluções que vão atender os nossos clientes, ajudá-los a superarem os seus desafios estratégicos, muito voltado à indústria 4.0. E esse é outro orgulho, a nossa equipe no Brasil. Nós temos escritório em São Paulo e em Blumenau, então a gente se divide entre essas duas regiões. Estamos aqui prontos para atender tanto os clientes Lectra quanto os clientes Gerber. E as nossas soluções, elas vão desde o design, passando ali por toda a criação, modelagem, encaixe, soluções para a gestão da sala de corte, máquinas de corte infestadeiras e também a parte de planejamento da coleção com PLM. E, por fim, a gente tem o RetViews, que usa a inteligência artificial para mapear a concorrência. Então, os avanços estão indo nessa direção, cada vez mais cloud-based, cada vez mais soluções nas nuvens e usando inteligência artificial. E aqui, esse portfólio ele vai crescer cada dia mais, porque uma das estratégias da Lectra é se desenvolver através de aquisições. Então, nós temos ali, por exemplo, as startups, o CubixLink e o RetViews, empresas já mais consolidadas como a Gemini, e ali, em 2021, a aquisição da gigante americana, a Gerber Technology, que hoje faz parte do nosso grupo, e com soluções aí de CAD/CAM usadas e adoradas aí mundo afora. Então, vocês pensem comigo, imagina você conseguir colocar todas essas diferentes culturas dentro de um único guarda-chuva. Se não fosse um pilar a estratégia do ESG, isso seria impossível. Por isso que, para nós, foi tão importante essa adesão ao ESG. A gente precisa fazer com que todas essas empresas diferentes pensem iguais, sigam os mesmos valores, que a gente tenha dentro dos fornecedores as mesmas regras de ética e que eles trabalhem iguais, como a Lectra quer que seja. Então, por ali, a gente definiu 12 compromissos e 5 planos de ação. O primeiro deles é a ética. Ética sempre foi parte, assim, um dos valores principais da empresa, e é continuar trabalhando com essa ética e com muita transparência. O segundo, desenvolver soluções ecodesign ecológicas. E a gente sabe que 90% do CO2 emitido no chão de fábrica, nas salas de corte, elas vêm dos tecidos. Então, aqui, a iniciativa é de trazer soluções que reduzam o consumo do material, seja em software ou em hardware, e reduzam o desperdício. Principalmente esse foco.
O terceiro é promover, então, um ambiente, uma cultura muito mais bacana de se trabalhar, vibrante, todas essas pessoas integradas. E aí a gente tem trabalhado muito, realizado pesquisas de satisfações internas para tentar trazer, entender o que cada um de nós realmente deseja da Lectra hoje. E é esse movimento que está sendo implantado hoje. E o quarto é redução da pegada ecológica. Então, assim, não adianta nada a gente fazer para fora, então desenvolver soluções para fora para os nossos clientes, sendo que a gente não coloca essas boas práticas dentro de casa. E o que a Lectra fez foi começar por aí. Então, a gente tem a nossa fábrica hoje que passou por vários processos Lean, hoje aplica várias regras de sustentabilidade, conseguiu reduzir em média de 30% o consumo de energia na fábrica em Bordeaux, e está fazendo a mesma coisa hoje na fábrica da Gerber em Tolland, nos Estados Unidos. E, por fim, apoiar as futuras gerações. Nós temos, aí, nos últimos 30 anos, apoiado mais de 800 escolas, instituições de educação, ajudando a formar esse profissional do futuro, ajudando os estudantes a se fortalecerem nas suas carreiras. Aqui é um exemplo já do que está acontecendo hoje, que é o ecodesign. Essa máquina, a Vector X2, ela acabou de ser lançada. E o que ela traz para nós? Ela já está com esse mindset da sustentabilidade. Então, ela já vem com esse consumo de energia de 30% a 40% menor. Uma otimização do corte. Então, a gente tem, desde sempre, buscado muito isso. Uma redução de aqui vem de 3% a 5% de economia de matéria-prima, seja na melhor utilização do encaixe ou na redução do buffer, do espaçamento entre as peças. A gente consegue isso com essa máquina. Os dashboards, que são relatórios dentro da máquina, onde eles já vão trazendo informações de sustentabilidade para os nossos clientes, assim como hoje a gente já trabalha praticamente remota, com serviços preditivos, e suporte através do Expertise Center. Isso ajuda muito, porque evita deslocamento. A rastreabilidade é um ponto que todos os clientes de moda falam hoje. Ontem eu assisti aqui o painel da Renner, junto com a ONU, a BVTEX, e se falou muito sobre isso. Porque eu tenho vontade de ser ESG, de colocar todas essas práticas em andamento, mas e o meu fornecedor, e os meus parceiros? Como olhar para tudo isso lá na frente? Será que está todo mundo trabalhando de maneira correta, sem trabalho escravo, usando os materiais certos, boas práticas? E a Lectra já está fazendo isso também. Então, 98% dos nossos fornecedores são locais, perto da nossa fábrica na França, em Bordeaux, e eles são todos certificados ESG. E nessa linha ainda, ela adquiriu a Textile Genesis, que é um software, é pioneira, é uma solução que ela faz o mapeamento, a rastreabilidade do fio até o varejo. E, por fim, aqui a gente tem a parte toda de inclusão e diversidade, pensando nos nossos colaboradores, como criar oportunidades iguais, um ambiente de trabalho bacana, que gere engajamento, que tenha uma diversidade entre homens, mulheres e assim por diante. Um equilíbrio maior, que veio muito depois do Covid, a história de home office é um tema bem debatido internamente, a gente consegue tentar trazer esse equilíbrio maior de vida pessoal e profissional, e sempre focando em desenvolver novos talentos no plano de carreira de toda a nossa equipe. E por que é importante? Tudo isso a gente já conseguiu colocar em andamento, porque o nosso CIO, o Daniel Harari, ele é o embaixador desse assunto. Dentro das 4, a gente tinha 4 iniciativas estratégicas. Ele colocou o CSR, o ESG, como a 5ª. E ele é o sponsor principal. Ele está lá falando sobre isso. Então, a gente já tem todas essas ações, mas eu sei que tem muito mais por vir. Tá bom? Então, aqui ficou o nosso case. E eu vou chamar o Alberto para continuar aqui conosco. Muito obrigada. Olá, pessoal. Boa tarde, né? Então, é prazer estar aqui entre vocês. É prazer participar, né, desse evento do qual eu parabenizo a Febratex, né, e agradecer a Lectra também, né, que permitiu que nós estivéssemos aqui. Eu gostaria de ajudar vocês a entender um pouco do que é que nós falamos no que diz respeito a implantar uma jornada ESG em nossa empresa.
A gente ouve muito falar sobre ESG, mas como é que a gente faz? Por que é tão importante? A notícia boa é que a gente passeando aí entre os estandes, a gente já vê muita coisa sustentável. Mas vamos entender um pouco o que é essa jornada ESG como estratégia para a promoção da sustentabilidade em empresas aqui do segmento têxtil. E aí eu quero propor umas 4 perguntas aí que eu acredito que muita gente tenha, né? E aí, diante das nossas interrogações, eu vou trazer alguns pontos de reflexão. O que é ESG? Como essa jornada pode ser estratégica para a indústria da moda? E aí eu quero dialogar muito com os pequenos e médios empresários, porque não tem sustentabilidade no mundo sem esta classe de empreendedores. ESG está muito ali elitizado, às vezes a gente olha muito como coisa de grandes empresas, mas pode ser praticado por pequenas empresas. Quais os desafios que a indústria têxtil enfrenta atualmente na área de sustentabilidade e como aproveitar a jornada ESG para obter lucratividade e reputação. Então, eu quero ajudar vocês a ancorar a atenção nesse conceito. E esse conceito foi trazido para nós recentemente, aqui no Brasil, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. ESG é o quê? Conjunto de critérios ambientais, sociais e de governança a serem considerados na avaliação de riscos, oportunidades e respectivos impactos, com o objetivo de nortear atividades, negócios e investimentos sustentáveis. Nesse palco, vocês ouviram muito falar sobre sustentabilidade. Aí nos corredores a gente está ouvindo falar sobre isso. E ESG, Alberto, e sustentabilidade não é a mesma coisa? Não é. Sustentabilidade são todas as ações que nós tomamos para preservar os nossos recursos, para que as gerações possam usufruí-los. ESG é isso aqui, onde eu articulo fatores ambientais, sociais e de governança, aproveitando as oportunidades, considerando os riscos. ESG tem risco. Não é castelo encantado, pessoal, não é bala de prata. E o empresário precisa entender muito bem onde está colocando os pés, para não cair no evento do greenwashing, que eu vou falar aí mais para frente. Mas esse conceito, ele nos ancora naquilo que a gente precisa construir dentro de ESG, que são os planos ESG. No mundo, as empresas mais bem-sucedidas em sustentabilidade e ESG construíram planejamentos em ESG. Todos os anos elas prestam conta dessas atividades e seguem as suas estratégias. De onde é que surgiu o ESG, Alberto? Para a gente entender que ESG não é caridade, não é filantropia. ESG vem lá em 2004 de uma discussão anterior em que a gente estava cansado de empresas lucrando, poluindo o meio ambiente, empresas lucrando em cima da dificuldade das pessoas, até às vezes escravizando essas pessoas para produzir o lucro, empresas quebrando por escândalos de corrupção, lavagem de dinheiro, etc, etc. Um detalhe importante, quando uma empresa quebra, ela causa um dano à sociedade. Um considerável número de famílias fica sem renda. Para nós, empresa quebrar não é bom. Os investidores, e isso estou falando em nível de investidores de capital aberto, em torno de instituições financeiras de todo o mundo, inclusive, talvez poucos saibam, mas o nosso Banco do Brasil participou disso, junto com a ONU. Os investidores entenderam o seguinte: se a gente construir empresas com regras de governança, com fatores ambientais e sociais integrados, a gente vai reduzir as incertezas e os riscos dessa empresa produzir prejuízo para a sociedade, para o planeta. Então, surgiria lá, com essa publicação aí, o Who Cares Wins. E olha o que significa isso. Quem cuida, ganha. Quem cuida, vence. E a constatação básica disso é que quem está cuidando hoje está ganhando, está vencendo em reputação, e eu vou provar isso para vocês. E aí, vivemos os desafios do mundo têxtil, da indústria da moda. E quais desafios são esses que enfrenta esse segmento na área de sustentabilidade? A Associação Brasileira da Indústria Têxtil, a ABIT, tem um documento que traz especialmente isso aqui para o Brasil, que são elementos da materialidade do ESG. O que é materialidade, Alberto?
Materialidade é um estudo que a gente faz para entender quais são as fragilidades que tem os segmentos em torno do ESG. Para a indústria têxtil, então, os principais fatores a serem observados estão aí. Inicialmente, as condições de trabalho na cadeia de fornecedores. Nós estamos no século XXI, infelizmente. Eu estou aqui para dizer para vocês que ainda existe trabalho escravo no Brasil, quiçá no mundo. Ainda existe trabalho envolvendo criança, produzindo as nossas roupas. Segurança dos produtos. Quais são os produtos produtos químicos, né, que nós estamos utilizando em nossas roupas? Será que todos os nossos trabalhadores estão seguros? E, finalmente, os impactos ambientais na cadeia de fornecedores. Mais uma vez, né, e aí eu acho que vocês ouviram muito falar nisso aqui, a cadeia de fornecedores é um elemento relevante disso. E a Adriana colocou um negócio aqui muito, né, singular, quando ela trouxe aquela linha do horizonte aqui, colocando e dizendo o seguinte: nós temos que colocar os fornecedores numa mesma página. E como é que nós vamos colocar isso? Adriana, isso foi um insight que você me deu aqui. Ó. Se a gente entregar para esses fornecedores um framework de ESG que seja consistente, todos eles vão falar a mesma língua. E é isso que eu estou trazendo aqui, buscando ajudar vocês a entender. Quando a ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, produziu um documento chamado ABNT-PR 2030, ela trouxe critérios ESG, que nós vamos ver já, para colocar esses fornecedores na mesma página. O que mais? Então, está aqui, ó. Opa. Acho que eu me confundi aqui. Atenção, universitários, me ajudem aqui, só um instante. Então, o que acontece? Nós... Opa, obrigado. Ainda estamos bem embrionários no que diz respeito ao ESG. Esse evento aqui, gente, é um evento para privilegiados, tá? Brasil afora não é assim, não. Nós não estamos falando de sustentabilidade. Tem muitas fragilidades, né? Olha aí, o mundo têxtil é estudado em dissertação de mestrado, em tese de doutorado, falando sobre o impacto da precarização, por exemplo, do trabalho na indústria têxtil. Ou então que, né, a indústria da moda aí é o terceiro setor mais poluente do mundo. Circularidade é romântico falar, mas vai executar para você ver uma coisa. É complexo, existe processo, exige disciplina para organizar. Então, a gente percebe isso em quem já está fazendo isso. Agora, é uma saída possível? Com certeza. E muito cuidado, porque se a gente fizer um ESG meia boca, ou então utilizar o nome sustentabilidade em vão, né? Nosso Senhor não disse isso, mas quem está dizendo é o Roberto, parafraseando, a gente pode correr o risco da nossa marca estar associado com greenwashing. Não sei se todos têm conhecimento desse termo. O que é o greenwashing? Greenwashing é a lavagem verde. Ou seja, eu finjo que sou sustentável na aparência, mas por dentro, na realidade, eu não sou. E se vocês lembrarem aí de programas no noticiário, até da internet, nós recentemente, aqui no sul do Brasil, tivemos um problema desse envolvendo uma grande cadeia de valor no ramo alimentício. E aí, diante desses desafios, como é que a jornada ESG pode ser estratégica para a indústria da moda? Quais são os passos que a gente tem que construir para trazer o ESG para a minha empresa, Alberto, e alinhar com a minha estratégia? A liderança, e vocês entenderam que a liderança faz toda a diferença, ela precisa estar comprometida. E conhecer o ESG é o primeiro passo. Da mesma forma, a liderança vai levar a temática para os seus parceiros, né, diretores, coordenadores, gerentes, para entender o que é. É isso que a Adriana estava falando quando diz assim, precisamos colocar os fornecedores na mesma página. Depois, ter a intenção estratégica. ESG não é à toa. Eu posso utilizar o ESG para trazer lucro para a minha empresa. A questão é como. Então,
aqui eu digo para vocês, o investimento, claro, do ESG é de tempo. Eu preciso pensar a minha empresa. Será que eu estou tendo tempo para pensar o meu negócio? E nesse contexto, muitos precisam de ajuda. Ou, tudo bem, precisam organizar o seu tempo lá na empresa para juntar as pessoas e começar a discutir o que é necessário para a gente ajudar a nossa empresa a ser longeva, ter mais perpetuidade na linha do tempo. E aí, tudo bem. Vamos implantar o ESG? Vamos diagnosticar, vamos fazer um diagnóstico. Como é que eu diagnostico o ESG, Alberto? O documento técnico da ABNT dá um caminho, oferece uma proposta para que os empresários possam fazer esse diagnóstico. Um diagnóstico que vai olhar para a empresa em 3 fatores: governança, meio ambiente e social. E aí sim, vou construir um planejamento ESG. Muitas empresas já estão fazendo isso, já estão executando esse planejamento, inclusive na indústria têxtil. Nós vamos também, na sequência, implementar esse planejamento, e na hora da implementação, fatalmente, a gente vai ter que ser levado a monitorar e avaliar os nossos resultados. Não adianta fazer plano de gaveta, a gente tem que manter a equipe alinhada com aquela cultura de que eu vou agir, mas de acordo com o planejamento prévio, porque nós temos um propósito. Um propósito com o planeta, com as pessoas e com a nossa própria empresa. E, finalmente, e isso aqui, hoje é uma fragilidade no que diz respeito a ESG, relatar e comunicar. Algo que diz respeito ali ao marketing, né? Só que é muito fácil deslizar no greenwashing quando a gente vê muitas práticas aí sendo divulgadas. São práticas, às vezes, que são divulgadas de maneira superficial, e quando a gente vai olhar a fundo, não tem consistência. Então, um planejamento ESG, ele precisa vislumbrar que nós vamos ter um relato fiel ao que nós estamos propondo. Senão, não é ESG. Como é que a gente aproveita, então, a jornada ESG para obter lucratividade e reputação? Aqui faz parte um pouco do diagnóstico. Eu vou trazer para vocês 15 critérios ESG dentro dos eixos de governança, ambiente e social. O primeiro aí é a governança. E olha, será que a minha empresa tem um propósito? Como é a estrutura de governança da minha empresa? Será que os sócios têm as suas responsabilidades estabelecidas? Será que eu tenho ali uma estratégia para fazer a gestão de risco? Ah, Alberto, minha empresa não tem risco. E aí eu tenho um amigo que fez uma vez, ele atendeu um cliente, ele é auditor de risco, e aí ele fez uma provocação. Porque o CEO da empresa disse assim, não, minha empresa não tem risco. Aí ele disse assim, eu faço auditoria na sua empresa de graça. Se eu não encontrar risco, você não paga nada. Ele fez o relatório, relacionou pelo menos uns 8 riscos graves, que ele estava exposto, mas não estava vendo. Não vamos ter medo do risco. Às vezes, olhar para o risco é olhar para a sombra, né? Dá um frio na barriga, né? O CEO não quer ver aquilo que está errado, mas vai ser melhor para todo mundo. Isso, gente, não é uma coisa para a empresa. Às vezes, até nós mesmos, na nossa jornada de autoconhecimento, a gente precisa olhar para a nossa sombra. Da mesma forma, é a empresa. Porque, senão, não tem jeito da gente prosperar. Essa agenda do risco é uma agenda muito delicada, mas que precisa ser olhada. Isso é governança. Todas as empresas, gente, que têm marca, com reputação aí mais bem estabelecida no mercado, têm uma estratégia de gestão de risco. Olha outra coisa, né, que a gente estava conversando, eu e a Adriana agora na hora do almoço, questão da segurança da informação, segurança cibernética. A era digital. Será que a nossa empresa está preparada para enfrentar isso? Uma invasão cibernética em uma operação, inclusive automatizada, pode causar um dano enorme, inclusive prejuízo para a empresa. Como é que nós estamos nos preparando para isso? Será que a minha empresa já está devidamente adequada à LGPD, por exemplo? Que além da informação, nós ainda temos que nos ocupar da privacidade dos dados. E olha que vivendo a era da inteligência artificial, cada vez mais a gente está em risco. Precisamos mitigar os riscos. E finalmente, né, compliance e integridade. Se a minha empresa não tiver de acordo com as leis, com os regulamentos, ela está em risco. Então, estas são 5 métricas de governança. E aí a pergunta, quais são as nossas práticas nesse contexto?
Um outro contexto da empresa é o social, né? E aí eu mencionei que é a história do trabalho escravo, né? Trabalho escravo que fere os direitos humanos. Mas, gente, quantos de vocês aqui na escola estudaram a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Só para a gente entender. A gente não estuda. Então tem uma coisa errada nesse reino. A gente precisa se apossar das coisas para a gente perceber que direito humano não é uma bobagem. Nem um debate politizado, nem ideologizado. É porque nós somos pessoas. A gente criou a Declaração dos Direitos Humanos depois da Segunda Guerra. Daquelas atrocidades, porque antes a gente não tinha um parâmetro. E agora a gente tem. Mas, interessantemente, no século XXI, nós vemos trabalho escravo, trabalho infantil. E agora? E veja que o Pacto Global lançou isso lá em 2000, viu? Como uma diretiva. E aí eu quero também, inclusive, reforçar que a proposta do Pacto Global é muito importante para as empresas olharem. Até porque, veja, hoje, a questão dos direitos humanos já está embargando mercadoria para quem exporta para a Europa. Esses dias teve um evento no Porto de Santos que envolveu as empresas. Mas um critério ESG fundamental, na minha concepção, é a relação com o consumidor. O consumidor é o sujeito mais importante da nossa empresa. E eu tenho que não estar voltado para esse consumidor, mas colocar ele no centro da minha estratégia. Será que a minha empresa faz isso? Será que ele coloca o consumidor lá no centro? E diz assim, ó, inclusive a responsabilidade também é sua. E aí tem um exemplo da Levi Strauss Incorporation, que é matador. A Levi Strauss, sabe qual é o slogan dela? Não sei se vocês já viram lá no site. Compre menos, use mais. É de arrepiar esse slogan. Ora, eu produzo calça jeans. Eu vou usar esse slogan? É muito louco se você pensar num negócio desse. Mas ela está mandando uma mensagem para o consumidor. Está dizendo assim, ó, eu sei que você quer ser sustentável. E eu estou fazendo um produto, mas você tem que me ajudar também. Olha como ela captura a essência com esse slogan. É ousado. Por isso que, como nós estamos centralizando o consumidor na nossa operação? Seja o que for, ou produto ou serviço. A gente está fazendo isso? Porque se não está, não sei se a gente está fazendo ESG não. Qualidade de vida no trabalho, é claro, né? Nossos primeiros clientes são os nossos colaboradores, estão ali no dia a dia da operação, e a gente precisa inspirar esses colaboradores, e eu digo, a liderança tem um papel com isso. Causar impacto social, ou seja, como a minha empresa impacta na sociedade? Será que eu produzo lucro e poluo o meio ambiente ao mesmo tempo? É justo isso? Não pode ser. Então, eu preciso trabalhar para reduzir esses impactos e, claro, fornecedores, que eu não vou nem me ater a explicar novamente. Mas é nesse componente, componente do meio ambiente, do E, né, que é environment, que tem coisas muito importantes para a indústria têxtil. E aí a energia, né? Qual é a energia que a minha empresa usa para produzir? De onde é que vem essa energia? É energia limpa ou é energia mista? No Brasil, fazendo rapidamente um overview, nós temos aproximadamente 68% dessa energia que vem aqui, é hidroelétrica, 12% solar, já está 6% eólica, e o resto é de termoelétrica e de combustíveis fósseis. Agora não, que está em época chuvosa, nossos reservatórios estão bem, mas tem épocas aí que reservatório baixo, liga a termoelétrica, a gente começa a consumir, podemos utilizar energia fóssil. E aí, a nossa operação está usando essa energia. Mas, Alberto, tem como a gente usar energia 100% limpa na operação? Tem. Toda empresa que hoje está na alta tensão, que consome aí pelo menos R$6.000 por mês, pode ir para o mercado livre de energia, no caso da energia eólica, e pode economizar até 30% do seu consumo de energia mês. Eu digo porque eu atuo também no mercado livre e já estou vendo aí cliente, em 5 anos, economizar R$400 mil, R$500 mil por ano com energia limpa. Isso no Brasil é possível. Se qualquer um de vocês me perguntar aqui, eu ajudo você a migrar em janeiro de 2024. Por que eu estou dizendo isso? Na Europa, em 2019,
foi estabelecido o Pacto da Moda. Naquela época, eles estavam preocupados com isso e assumiram uma meta. Vamos usar apenas energia limpa em nossas operações até 2025. Eu hoje, em 2023, migro a energia de qualquer empresa até 2 de janeiro de 2024. E ainda entrego lucro para o dono. Para dizer uma coisa para vocês, ESG dá lucro. Agora tem que saber onde é que está esse lucro. Economia circular, a gente já falou. Água. A água é um ativo que precisa ser muito cuidado, porque na indústria têxtil utiliza muita água. Gestão de resíduo. A Lectra trouxe um exemplo para nós. Uma máquina que reduz consumo, 40% a menos, e ainda produz menos resíduo. Isso é produzir menos emissão de gases de efeito de estufa, gente. É aumentar a eficiência do negócio. É entregar sustentabilidade para a empresa, para a operação, inclusive dando lucro. E, finalmente, a mitigação de gases de efeito estufa. Nós estamos numa época muito privilegiada no Brasil. Nós já estamos para votar no Congresso Nacional o projeto do mercado regulado de carbono. E isso vai ser uma oportunidade, inclusive, quero acreditar que para a indústria têxtil. A prioridade no Brasil do mercado de carbono será o agro. Mas acredito que, por causa de todo o impacto da indústria têxtil, também vai ter oportunidades nesse mercado. Eu trouxe para vocês 15 critérios ESG dentro de um framework da ABNT, convidando vocês a refletir sobre a realidade das suas empresas. Um plano ESG começa daqui. Agora eu preciso avaliar, claro, outras variáveis e aproveitar oportunidades. Que oportunidades são essas? Fazer adesão ao Pacto Global, como a Lectra fez, já é um compromisso. Quando eu faço adesão ao Pacto Global, eu me junto a um conjunto de líderes que pensam em sustentabilidade no planeta. E isso também me gera negócios. Não é fazer adesão ao Pacto Global para romantizar a sustentabilidade, não. É estratégico fazer adesão ao Pacto Global. Inclusive, é disseminar uma cultura que quer respeitar o planeta e as nossas relações comerciais. Temos a Agenda 2030, que também está aí desde 2015, nos convidando a adotar as mesmas metas. Temos o ICE da B3. A empresa que hoje é limitada e que amanhã talvez ela queira ser sociedade anônima de capital aberto, pode fazer adesão ao ICE. E o ICE, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial, que é uma métrica ESG da Bolsa de Valores, ele é uma oportunidade de lucrar. A Renner estava aqui. A Renner está no ICE. Para vocês terem uma ideia. E vem sendo reconhecida por causa disso. Nós temos também um compliance para fazer com os governos dos estados. Aqui em Santa Catarina tem esse plano Santa Catarina 2030, que fala de sustentabilidade, que tem oportunidades para as indústrias têxteis. E a pergunta, o quanto é que eu conheço isso? Lá em São Paulo, só para fins de exemplificação, a gente tem esse PAC aí, que é o Plano de Ação Climática, que tem métricas ESG para a nossa empresa fazer um compliance. E aí eu ajudo o ente público. Isso faz o quê com a minha reputação? Vai lá para cima. Porque o ente público olha assim, olha, a empresa do Alberto está trabalhando no mesmo nível de planejamento que eu, porque eu quero reduzir os impactos das alterações climáticas no nosso estado. E olha aqui, ó. Esse é um testemunho de que pode dar certo. Vocês estão vendo aqui as 50 marcas de melhor reputação em 2023, medidas pelo RepTrack. Só tem uma indústria têxtil no meio delas. Quem é a indústria? Levi Strauss. A mesma do slogan que eu disse agora para você. Se você pensar no slogan, você vai dizer assim, Alberto, a Levi Strauss não tem lucro. Ela não pode ter lucro dizendo ao consumidor para consumir menos e usar mais. Aí alguém me explique por que ela é a Levi Strauss é a única marca que está aqui entre as 50 marcas mais bem colocadas em termos de reputação no planeta. Está lá, ó, quem quiser ir olhar lá no Google, Global RepTrack. Então isso aqui é um indicador, gente, das nossas escolhas. Se a gente cuidar, a gente vai vencer. E a Levi Strauss está mostrando isso para nós. Convido, inclusive, todos e todas a olhar no site da Levi Strauss, a jornada ESG de sustentabilidade que eles fazem, e está tudo escrito lá.
E muito cuidado. Por quê? Eu trouxe até as matérias em inglês, só para mostrar o seguinte: globalmente, o consumidor está muito atento. E ele vai comprometer a sua marca se ele descobrisse que, se você tem algum comprometimento na sua cadeia de valor ou alguma outra fragilidade que lhe exponha numa situação de greenwashing. E isso, gente, é muito ruim. É muito ruim a nossa empresa aparecer na televisão ou nas páginas policiais. Porque nós, de repente, ou por má fé, ou até por ingenuidade, porque eu não estou aqui para julgar ninguém, às vezes, isso está lá distante de mim, por exemplo, numa cadeia de valor, estou vendo que o cara que me oferece, Adriana, aquela fibra de algodão, botou as crianças para trabalhar. E ninguém via, ninguém estava vendo isso, nem fazendo diligência disso. E, de repente, alguém foi lá e fez uma denúncia. Aí a denúncia leva a Polícia Federal na porta da minha empresa. E vai, e etc, etc. Isso não é um caso incomum. Isso aconteceu recentemente aqui no sul do Brasil, com uma empresa do ramo de bebida. Uma não, 3 empresas do ramo de bebidas. Vocês sabem do que eu estou falando. E aí, tudo bem, vamos aproveitar as oportunidades. Quem quer exportar, precisa obrigatoriamente olhar esse regramento aí da União Europeia no que diz respeito aos têxteis e especialmente no contexto da economia circular. Os europeus estão discutindo isso, eles estão estabelecendo regras, as empresas, inclusive brasileiras, que se alinharem com esses pressupostos, elas vão ganhar. E vão ganhar, né, em euro, que você sabe, né, R$1, parece que está 6 euros, né? Então, é uma vantagem. Também quero chamar a atenção de que a ABIT, né, a Associação Brasileira da Indústria Têxtil, tem um documento em português mostrando para as empresas que há padrões de sustentabilidade no mercado global para a gente olhar, para a gente inserir na nossa estratégia. Então, ESG, eu entendo que é uma estratégia para ajudar o seu negócio a ser lucrativo e sustentável. E, finalmente, pessoal, já encerrando a minha fala, por tudo que eu falei aqui, vocês vão de convir comigo que quem cuida, ganha. Quem cuida, ganha e vai ganhar. Isso é fato. É como Nosso Senhor dizia, planta que um dia você colhe. Quero convidar vocês a conhecer, né, eu escrevi recentemente esse livro sobre ESG, respondendo a pergunta, por que o mundo precisa ser sustentável? Tá? Lá eu coloco especialmente a urgência das pequenas e médias empresas fazerem adesão ao ESG. Não é uma vaidade do Alberto. Não é uma vaidade do Alberto. É uma questão matemática. No mundo, quem é que faz a maioria das empresas? São as pequenas e médias. As grandes empresas são em número menor. Aqui no Brasil e em qualquer lugar do planeta. Se as pequenas e médias não fizerem adesão à jornada ESG, não tem sustentabilidade no mundo. Ponto. Então, muito obrigado. Mais uma vez, agradecer a Lectra por essa oportunidade e também por estar disseminando a questão do ESG no nosso Brasil e no mundo. Muito obrigado.